Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de modelagem 3D, modelagem orgânica. Esse personagem a gente começou a ver mais ou menos a estrutura dele nas últimas aulas. Dei uma incrementada porque durante a aula não tem tanto tempo, então eu parei para a gente dar uma olhada aqui. E vamos ver hoje a questão de mapeamento UV. Para que serve? A gente já falou sobre isso em outra aula. Basicamente o UV é como se fosse um XY de um plano cartesiano, e onde você tem uma malha, por exemplo, você tem uma toalha e você quer colocar o formato da cabeça, então você vai costurar essa malha aqui, ou você faz o contrário, do modelo 3D você faz costura para você abrir a malha, como a gente costuma dizer, para pintar em cima dela ou fazer outras coisas. Então se você vier para a aba UV Edit, a gente vê que tudo está quase como um quadrado só. O mapeamento não é legal, a gente não tem noção do que é aqui e o que é aqui. Então nós precisamos abrir a malha, como a gente costuma dizer. Eu teclo 2 para ir para o modo de aresta. Eu vou começar, existem várias formas de corte, mas abrindo aqui esse espaço, eventualmente é interessante a gente vir para o wireframe só para saber se está tudo ok. A gente faz um corte até aqui e pegando bem do centro, a gente faz esse aqui, só que é interessante também que tecla C, então da direita, pronto, é esse tipo de corte que eu quero aqui. Eu vou como se fosse cortar e espalhar isso aí. Ctrl E, Mark Sim, opa, Ctrl Z, C, ele entrou aqui, não quero que entre, Ctrl E, Mark Sim, ok. Ou seja, marcar uma costura. A gente vai fazer costuras aqui, ao mesmo que esteja selecionado, ele está lá. Okay. Então, vou pegar por aqui também. E aqui. Então, vou abrir a malha dele, a cabeça dele aqui, de tal forma, Ctrl E, Mark Sim, que eu possa espalhar. Vai ver isso já já, como é que fica. Isso aqui não... gerou uma costura aqui que não é desejada. Você coloca Clear Seam e ela some. Deixa eu ver se foi mais algum lugar. Não, ok. Eu vou selecionar aqui ao redor da orelha, porque eu posso querer separar. Ctrl E, Mark Seam. Vou fazer tanto de um lado como do outro. Vou separar porque essa parte aqui é um pouco mais complexa. Posso precisar de mais malha, Mark Sim. E do outro lado, marcamos a costura, sempre segurando no Shift, Alt com aquele velho esquema do Loop Cut. Ctrl E, Mark Sim, pronto. As costuras estão definidas. E aí, o que eu preciso fazer agora? Para selecionar todos os elementos, o Unwrap. E aqui eu tenho a minha cara bem espalhada. Tá? Eu posso perceber também que assim, a boca ficou talvez com elementos demais aqui para controlar, não é interessante. Eu gosto de ter mais propriedades. Então, lembrando que eu teclo no Alt, clique, eu vou selecionar todo o anel. Então, ó, vou pegar um pouquinho para dentro da boca, o próximo já é bem fora, Ctrl E, Mark Sim. O olho também. Posso pegar até aqui mesmo, bem na bordinha. Aqui também. Deixa eu ver. Vamos começar por esse aqui, Ctrl E, Mark Sim. E agora nós vamos fazer com o outro lado. Ctrl E, Mark Sim. O de Unwrap e eu abro a minha malha completamente. A boca dele, deixa eu ver como ficou. Aí ficou separada aquela parte interna lá. Que por sua vez também, se a gente fizer
Aqui no UV tem várias ferramentas que são bastante interessantes. Por exemplo, se eu teclar 3 no pro modo de face, muito semelhante ao 3D em si. Mas se eu teclar, por exemplo, L aqui, eu vejo mais ou menos aqui. Só que eu preciso ligar isso aqui. Pronto. Alt A, L. Ao ligar essa ferramenta aqui, o que tiver selecionado aqui vai estar selecionado aqui. Então nesse caso, ó, selecionando essa parte interna, eu posso teclar Shift H e eu deixo tudo que tiver selecionado visível. Apenas o que tiver selecionado. O olho é outro objeto, então para esse caso aqui, talvez fosse interessante eu ter um corte aqui. Ctrl E, Mark Sim. Alt H para voltar tudo. A, o Unwrap. Pronto. Porque fica mais interessante isso, mais espalhado, esse interior da boca aqui. 3. Então eu posso vir, por exemplo. É interessante, às vezes, para você desenhar melhor, você compreender melhor essa estrutura. Então, vamos fazer assim. E nós temos agora L. A gente vai vendo aqui, se quisermos, tudo que tiver selecionado, ó, que é parte do clico e do clico L, ó, aquela parte interna, L. E vou dando uma espalhada com esses elementos para não ficarem tão juntos, mais fácil de pintar, de colorir, etc. Ele pegou a orelha inteira? Não. Opa, Ctrl Z. Aqui a parte interna da boca. É mais ou menos assim mesmo. Pronto. Ok? Muito bem. Como é que eu sei se esse meu mapeamento está legal, não está legal? Eu vou criar uma nova imagem. Vou criar aqui 2024 por 2024. Eu vou precisar de alfa. Vou criar um cinzazinho. Então, na verdade, eu vou criar um UV Grid. Ok, pronto. Vamos chamar ela de Head Color Map. Vai ser o mapa de cor da cabeça. Ok? E aí, como é que a gente sabe se ela está ok aqui, né? O quão estressados ou puxados estão os pontos, os pixels, digamos assim. Então nós fazemos o seguinte, precisamos de um material para essa cabeça. Eu vou chamar aqui de Head Material, material cabeça. Base Color, quero que seja um Image Texture. Tá, ficou preto porque não tem nenhuma imagem. Olha como fica maluco. Head Color Map, pronto. Aí a gente vê, ó, tá bem interessante, ó, não tem nenhum quadradinho assim muito estressado. Aqui ficou esquisito, ó, só desse lado. Então, se a gente ver aqui como a gente fez aquele esquema, a gente pode ainda dar uma ajustadazinha. Ah, eu criei um... Muito bem, essas coisas são interessantes para a gente ver que... Clear Sim, eu criei uma costura ali que não deveria ter criado. Dando uma olhada aqui, para ver se não tem mais nenhuma sujeira. Não. A gente vai ter que fazer de novo. O Unwrap. Pronto. E nesse caso, a gente vê que já está tudo ok. Porque a costura faz com que termine uma coisa aqui e comece outra lá, mas não tem tanto problema assim nesse caso, porque você vai poder pintar aqui ou de outras formas. Então, primeira aplicação do Unwrap, nós temos Head Map Color, eu vou salvar essa imagem, Textures, já tinha feito umas experiências, Head Color Map já está até com o nome, pronto. Então, Image está com... Já está como aquele elemento lá. Eu poderia até mudar a cor disso antes de ter salvo. Agora que eu salvei, já fica um pouco mais complicado, mas a gente pode vir para Texture Painting, por exemplo. Cometi um outro arquivo aqui também. Seria interessante ter todos esses elementos assim.
Inclusive vieram bem mais separadinhos aqui, ficou bem legal. Eu vou tirar a influência da caneta, da força. Eu posso tanto pintar aqui, a gente já tinha visto isso, como por aqui. Que não está nada interessante, mas só para a gente ver outros exemplos de UVMap, tá? No caso aqui, o que eu quero fazer, na verdade, é ver outros exemplos de UVMap e também de pintura, ok? Utilizando esse mesmo mapa aqui da cabeça. Se eu quiser, por exemplo, pintar as texturas, por exemplo, da própria imagem, como é que eu faria isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a parte da cabeça frontal, ok? Opa, eu acho que assim é melhor. Não quero mexer aqui porque já está até pintado e eu vou precisar disso aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui você tem uma aba chamada Propriedades de Objeto e você tem UVMaps. Você pode ter vários mapas UVs, a gente vai ver por que e como. Eu estou com sinal demais, eu vou colocar aqui frente, UV, ok? Aí o Project from View. Tá. Eu vou deixar os outros como estão ali. E aí eu vou tentar aqui, no caso, front, fazer com que essa projeção encaixe exatamente nesses elementos aqui. Então vou selecionar o resto, Ctrl L, e vou apenas tirar de cena, por enquanto. Então eu não vou ser tão preciso mais uma vez, porque isso é uma questão mais que dá um certo trabalho. E a questão é a gente pegar a ideia aqui de como fazer esses elementos. Por exemplo, o buraquinho do nariz, colocar lá dentro. Vocês vão ver que a gente vai fazer uma coisa bastante interessante, tranquila de fazer, mas que tem um impacto bem legal. Okay, então vou parar mais ou menos por aqui, né, só para a gente ter realmente uma ideia melhor. Muito bem. Ele volta para o UV principal. Tem um frente UV e eu vou fazer aqui agora criar um outro UV. Olha só que interessante. Aqui é o principal, normal. Aqui é o da frente. Eu vou criar um outro que é lado, onde eu vou simplesmente selecionar dessa forma o Project from View. Aliás, eu vou selecionar tudo o Project from View, porque aí eu não tenho aquele. E aqui eu vou fazer o encaixe com a visão de lado. E vamos brincando com Proportional Editing. Isso. Para deixar tudo muito
o mais encaixado possível. Muito bem. Eu tenho um lado e eu tenho a frente. Então nós temos 3 mapas UV. Tá? Vamos ver para que isso serve. Então tudo que você precisa fazer agora é vir agora no Clone Tools. Aqui nessa primeira parte você tem Clone Tools, Material, você coloca Single Image, eu quero pintar com uma única imagem. Vou pintar no UV Map, que é esse principal, ok? Eu vou colocar aqui Clone from Paint Slot, vou escolher, por exemplo, Front e o UVW da frente, tá? E aí quando eu pinto eu já vou ter exatamente a textura. Vou tirar isso aqui, ele vai bem grosseiramente, né? Talvez para a primeira passada seja interessante fazer uma versão grosseira desse elemento. Olha só, tcharam! Aqui ficou um pouco repuxado por conta do UV. A gente pode dar uma revisada nisso depois. Então, tudo é uma questão de você ajustar a qualquer momento também naqueles mapas de UV. 3 para vir do lado. Vamos escolher agora Side, lado. Pronto. Aí eu tenho já aquela outra imagem. Está bastante forte aqui. Ctrl 3 para ir para o outro lado. E eu vou pintando. É interessante ligar isso aqui para você ver a pressão e você ir misturando melhor esses elementos de cada lado. E aí você vai ter uma coisa mais substancial. Vendo de frente, olha só, tá ficando interessante. A orelha é interessante que se trabalhe um pouco mais a parte, vamos aqui para... Estamos de lado, frente, frente, olha só. Se trabalhe melhor o UV para essa frente. Mas é isso aí, nós temos agora, utilizando 3 UVs, tá? Uma pintura bem tranquila. Não esqueçam Alt S. Olha como ficou maluca essa textura. Você pode fazer a mesma coisa para o olho também, tá? Alt S. Salvei, porque senão ele não salva. O Blender às vezes pergunta para você. Aliás, atualmente ele está perguntando, mas é sempre bom estar salvando. Um abraço e até o próximo vídeo.